este é o programa Em Tese, um espaço para divulgar os trabalhos científicos desenvolvidos pelos pesquisadores da Universidade Federal do Paraná. A nossa convidada de hoje é a pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, Sônia Davanço, graduada em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em Medicina Geral Comunitária também pela UEL e doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pelo FPR. Ela vai conversar conosco hoje sobre a gravidez na adolescência. Tudo bom, doutora Sônia? Tudo bem. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa Em Tese. Eu é que agradeço a oportunidade. Ok. Professora, a sua pesquisa investiga a relação entre a problemática ambiental e a gravidez na adolescência. Como que surgiu esse tema e como que a pesquisa foi desenvolvida na prática? Olha, a discussão em relação ao crescimento populacional é um dos grandes temas da questão ambiental, né? Muito polêmico, inclusive. E na primeira etapa do curso de doutorado, na fase interdisciplinar, nós tivemos um trabalho sobre as rotas do lixo na cidade. E durante a visita que nós fizemos a depósito de lixo na Vila das Torres, eu tive a oportunidade de perceber assim, o grande número de crianças existentes na comunidade que chamou muito atenção. E eu fui, então, depois pesquisar os números e eles se confirmaram. A proporção de crianças de nascimentos na Vila das Torres está acima da média do município de Curitiba. Isso foi o que motivou a Vila das Torres ser o ambiente, digamos assim, para a sua investigação? Foi o ponto de partida realmente. Agora, como a questão ambiental, o cerne da questão ambiental, ele está na interface entre as relações da sociedade e com o seu meio ambiente. Então, essa comunidade apresentava assim, uma série de indicadores, de dados importantes para se refletir sobre a questão ambiental. A própria questão da reciclagem do lixo, né, como um aspecto muito importante para a cidade de Curitiba. Agora, doutora Sônia, o que leva à gravidez na adolescência? É desinformação ainda? Qual é o motivo principal? Olha, na nossa pesquisa, nós pudemos perceber que existe uma série de fatores envolvidos na ocorrência, no resultado de uma gravidez, né? E o que chamou a atenção para nós foi que nem sempre essa gravidez é vista como algo desastroso ou desfavorável. Muitas vezes, para adolescente, significa uma possibilidade de inserção no mundo adulto, né? Adolescentes que se sentem marginalizadas, até algumas depressivas, elas passam a ser inseridas, passam a criar uma identidade como mulher. Então, para elas, essa gravidez de imediato gera uma oportunidade. Qual é o perfil social dessas adolescentes que entraram na sua pesquisa? São adolescentes de qual faixa etária? Olha, tinha adolescentes, né, a gente até chamaria de criança de 12 anos, até 18, 19. Já engravidando, com 12 anos. E inclusive assim, com 18 anos já na segunda, terceira gravidez, né. E como que é a relação dessas adolescentes com a família na hora que a gravidez surge? Olha, nos relatos que eu obtive na comunidade, porque eu fiquei 11 meses convivendo com a comunidade, nos relatos as pessoas afirmavam que anteriormente a reação era muito mais negativa. Até foi feito um relato de um avô que se suicidou quando soube de uma adolescente que estava grávida na família. Mas agora a tendência é de haver uma rejeição inicial e depois uma aceitação, porque as instituições públicas também, as ONGs, elas estão mais abertas a apoiar a família, apoiar a adolescente, e isso tem mudado, né, a reação da família. No caso, o pai das crianças, ele costuma assumir? Olha, frequentemente não. Não. E como é que fica essa adolescente nesse contexto? Ela assume a criança, começa a trabalhar junto com a família nessa questão da coleta do lixo também? A adolescente, ela fica um pouco deslocada nessa relação familiar, né? E são várias as estratégias aí de sobrevivência. Uma delas é a exploração sexual que elas estão expostas, né? Alguns casos de gravidez são resultado de uma relação ocasional
e que não é uma prostituição explícita como profissão, né? Mas é a aproximação de adolescente, de pessoas que estão interessadas em um encontro, né? Em troca de uma bebida, em troca de comida. E, aos poucos, elas vão sendo vistas como prostitutas, né? Pela troca de parceiros que elas acabam tendo. Certo. Quais são as principais, qual é a relação, melhor dizendo, entre a problemática ambiental e a questão da gravidez na adolescência? Nesse ambiente que eu analisei, essa relação que se percebe assim, existe uma marginalização dessa comunidade por eles serem catadores de lixo, né? As pessoas são confundidas com o lixo. A cidade de Curitiba vê a população, a vila, como feia, suja, perigosa. Então, as pessoas também são vistas como parte desse lixo. E a gravidez na adolescência, ela passa a ser uma forma dessas adolescentes buscarem uma saída de inserção social, né? Diante, muitas vezes, de uma falta de perspectiva de continuidade de estudo, falta de perspectiva de trabalho. Né? Elas têm noção de métodos contraceptivos ou isso é uma coisa que elas ignoram? Olha, algumas adolescentes afirmavam que conheciam os métodos, outras não conheciam, mas a questão básica não é simplesmente a informação, é o desempenho social, é a oportunidade de desenvolver a sua habilidade em negociar o momento de ter a relação sexual, o planejamento do filho, né? E também, algumas vezes, a possibilidade de aquisição, né, do método. Ok, doutora Sônia, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Em Tese, falando hoje sobre a gravidez na adolescência. Doutora Sônia, a gravidez na adolescência pode ser considerada um problema de saúde pública? Hoje ela é considerada um problema de saúde pública em função do aumento que tem sido observado, né? Enquanto nas outras faixas de idade se observa uma tendência de estagnação ou redução do número de filhos, na adolescência tem se observado um aumento. Isso tem a ver também com a condição econômica? E tem ocorrido nas diferentes faixas sociais, econômicas, mas é mais dramático na população de baixa renda, porque associa aí a falta da alimentação, de moradia, né? Uhum. Agora, doutora Sônia, tem organismos nacionais e também internacionais que alegam que a questão da gravidez na adolescência seja um empecilho para a questão de uma vida saudável. Até que ponto essas afirmações procedem? Olha, recentemente eu tenho lido e observado que a atenção é tão grande para essa faixa de idade que muitas vezes os cuidados que são dispensados são melhores e o resultado da gravidez é normal, não tem alteração em relação às outras faixas de idade. As consequências, então, seriam em outros aspectos da vida? Em outros aspectos emocionais, na dificuldade da própria adolescente se manter na escola, né? A questão do aborto, como que aparece na sua pesquisa? Olha, ela foi uma questão assim que chamou atenção em relação à proporção, o fato de ser 3 vezes maior do que na média de Curitiba. Qual que é a média de Curitiba? Na nossa pesquisa era 5% e na Vila das Torres em torno de 15%. E como que essas meninas recorrem ao aborto? Alguns produtos farmacêuticos, clínicas, né? Basicamente isso. Havia uma época na Vila das Torres uma senhora que fazia aborto, mas ela já faleceu. Uhum. E esses são os relatos das próprias meninas? Sim. Uhum. E como que acontece o encaminhamento tanto dessas jovens, né, que são mães precocemente, como das crianças que nascem? Elas têm alguma atividade, têm creches que possam dar uma assistência para essas jovens mães? Na Vila tem creches. No período que eu estudei, havia uma fila de espera muito grande para crianças, né?
o número de vagas era bem inferior, assim, a quantidade de crianças que estavam na fila de espera. E esse até durante as entrevistas, a própria população relatou que houve iniciativa de criação de creches particulares, mantida pela própria comunidade, para sustentar esse número tão elevado de crianças existentes. Elas chegam a voltar a estudar? Algumas delas voltam a trabalhar normalmente ou passam a se dedicar somente à maternidade? Algumas já vinham se dedicando à maternidade no sentido de cuidar dos irmãos mais novos, então é uma continuação, né, da maternidade. Mas muitas interrompem os estudos e algumas delas interromperam já há muito tempo, né? A própria ausência da vida escolar já também aproxima ao consumo de drogas, ao passeio, né, a vida noturna, a prostituição também. O que pode ser feito para se evitar esse problema da gravidez precoce? Nessa população que eu estudei, existem fatores, como eu salientei, né, do ponto de vista ambiental também, porque a relação, a vida econômica dessas pessoas, que na maioria são imigrantes, que vêm de pequenas cidades, vêm de zona rural, então vai desde uma transformação, né, da atividade econômica para manter essas famílias coesas nos seus espaços de origem e no caso da comunidade, eu acho que é a organização comunitária, o fortalecimento dos serviços das instituições públicas, né? Agora, doutora Sônia, como que os indicadores de fecundidade são construídos? É a partir do número de filhos? Como que isso se dá? Eles são referenciados em relação às mulheres, habitualmente, né? A proporção pelo número de nascimentos, número de mulheres e proporção de nascimentos. O IBGE, algumas pesquisas nacionais fazem também uma correlação de número de filhos com os homens, e é interessante nesse aspecto que nos dados que eu analisei, os homens tinham maior desejo de ter filho, de ter um número maior de filhos do que as mulheres. Alguma razão especial para isso acontecer? Olha, não foi analisado esse aspecto, não, na pesquisa. Agora, além da tese, né, o seu trabalho também gerou um livro e uma peça de teatro. Como que se deu esse processo todo? Olha, foi 11 meses convivendo com a Vila das Torres, foi algo assim que mobilizou muita afetividade, né? Até hoje eu frequento a vila, sou voluntária do Clube de Mães, e era muito chocante as histórias, os fatos com que eu convivi na época. Então, para conseguir escrever uma tese com todo o rigor que a academia exige, primeiro eu descarregava as minhas as tensões vividas por meio da poesia, de desenhos, e acabei publicando o livro de poesia. E as pessoas da vila queriam saber para que servia uma tese, o que se faz com uma tese, né? O que é uma tese. E como a maioria não tinha escolaridade ou baixa escolaridade, eu ficava pensando como, né, transmitir um trabalho acadêmico. E aí surgiu a ideia de fazer uma peça de teatro, que hoje a peça se chama Vila Paraíso e tem tido uma boa aceitação. Estamos com 3 anos já de peça, 6 montagens. Só para a gente encerrar, conta um pouquinho da peça, como que ela foi estruturada. Olha, eu contratei uma outra médica que leu a tese e escreveu o texto, a Etel Frota. Trabalharam juntas também a Fátima Ortiz, uma diretora muito conhecida, né? A Rosi Greca também fez as músicas. Então a peça tem 1 hora de duração, é um musical. Atualmente tem 17 pessoas no elenco, é bastante dinâmica e consegue tratar assim de uma forma bem séria, madura, mas com uma leveza assim do... Doutora Sônia, um contato que a gente possa deixar para o público para falar sobre o seu trabalho ou para ter mais informações a respeito dessas questões da Vila das Torres?
Olha, foi tanta gente que trabalhou que se envolveu nesse processo, que nós criamos o projeto Tese no Palco. Então, o e-mail para contato é fabramorata@hotmail.com. Tá ok, então. Doutora Sônia, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Em Tese. Eu agradeço também, coloco à disposição de vocês. E o programa Em Tese de hoje fica por aqui. Você pode enviar as suas críticas e sugestões para o endereço emtese@ufpr.br. Até o próximo programa.